Boa tarde, Brasil. Boa noite para você que está aqui em Portugal e está chegando nessa live que o Instagram está avisando que aqui o Território Mulher está no ar. E a live de hoje é para você que está vivendo os desafios da menopausa, do climatério, como eu, e como ter uma menopausa mais plena, mais tranquila, botando essa pelvis livre, sabe? E o que é isso, uma pelvis livre que vai mudar a tua qualidade de vida, vai mudar o teu estilo de vida. Mas fica com a gente até o final aqui dessa live, porque a minha convidada especial vai chegar e vai te contar isso junto aqui comigo. E para você que está chegando agora e não me conhece, ou se já me conhece, bem-vinda, bem-vindos. Eu sou a Mônica Rocha, eu sou gerontóloga, terapeuta corporal, bailarina contemporânea, apaixonada pela arte de mover no corpo, na vida. E esse, gente, é um ciclo nosso que todas vamos atravessar, graças a Deus, porque né, esse ciclo da mulher madura a gente tem e quer atravessar, porque se a gente não atravessar, porque a gente morreu antes, né? Então, como a gente pode atravessar isso? Organizando esse corpo, tendo um corpo saudável, uma vida saudável e se conhecendo mais, porque autoconhecimento liberta. E a convidada de hoje é a Mariana Uck. A Mariana é do perfil Uck Mariana. E eu já fiz muitas práticas com Mariana, conversamos muito sobre esse olhar para o corpo mais refinado, sabe? Onde a gente trabalha com esse micro movimento que liberta as tensões, que liberta as dores do corpo, que liberta a ansiedade, que ajuda na insônia. Então, é no corpo que a gente constrói a nossa história. Então, se a gente não, né, se eu e você não conhecemos nosso corpo, o que adianta, né, tanta teoria? Então, as sensações, as percepções, as nossas emoções, a nossa somatização vai para onde? Eu digo, não vai para a casa do vizinho, vai para o corpo. É no corpo que a gente sente alegria, dor, tristeza, né? Quando você recebe uma notícia boa, seu corpo fica mais aberto. Quando você recebe uma notícia mais triste, a gente recolhe, quer ficar mais quietinha. E nesse declínio, né, hormonal que acontece com a chegada aí do climatério, e o climatério ele vai chegando aos poucos, né, e a gente precisa prestar atenção no corpo. E antes da menopausa, é que nem homeopático, né? São pílulas homeopáticas que o hormônio vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E nós não associamos essas mudanças, né? É um cansaço excessivo, é uma falta de libido estranha, é uma tristeza, uma ansiedade, é o corpo que começa a engordar mais, são dores que aparecem que até então você não tinha, é uma dor de cabeça que de repente apareceu. Então, gente, não existe isso dizer que uma mulher passou pela menopausa e não sentiu nada, porque está só se associando ao calor. E menopausa não é só calor, né? Então, eu tô aguardando aqui a Mariana, tá? E enquanto ela não chega, se você tem questões, né, curiosidades que você tem sobre essa fase, você que ainda nem entrou na menopausa, você pode aproveitar para colocar aqui sua pergunta. E eu sempre brinco, né? Se a gente souber resolver e responder, nós vamos responder. Mas se a gente não souber, né, a gente não vai responder. A Mariana chegou aqui. Mari precisa pedir aqui para aceitar o convite e aí eu te aceito. E, gente, vai, pega essa setinha, esse avião que tá aí do lado direito, manda para as amigas, eu falo, conhecimento liberta, e aí a gente precisa, né, o Instagram só vai divulgar que tá acontecendo uma live aqui, porque essa live tem que estar circulando. E aí a gente precisa aí da ajuda de vocês, outras mulheres. Porque quanto mais mulheres sabendo, mais mulheres saudáveis, não é mesmo? Então, eu já aceitei, tá? Transmitir em direto. E fica com a gente aí até o final. Já aceitei você, Mariana. Cadê você? Cadê? Eu aceitei transmitir em direto. Tô aguardando o Instagram liberar aqui, né?
O papo da gente é muito focado. Uai, mas cadê você? Cadê? Mas pede, faz o. Eu tô transmitindo direto com. Eu mandei transmitindo direto com. Gente, Instagram, né? Essa máquina tem essas coisas, né? Vamos ver se chega lá para ela. Ué, por que que você não pode aderir? Tá dizendo que você não pode aderir. Ai, ai. Então, será que a gente sai de novo e entra? Tarararara, tarararara. Tá dizendo que você recusou. Já foi? Foi agora? Bom, gente, tem essas coisas, né? Mariana enviou um pedido para participar no teu vídeo em direto. Uhul! Vou aceitar. Transmitir em direto com. Vamos ver se vai. Bota aí energia positiva, galera que está aí assistindo já com a gente. Vamos ver se vai. Ê! Tudo bom? Oba! E aí, Mari, super bem-vinda. Já falei pra caramba aqui. Tava te ouvindo um pouquinho depois, mas eu tava te ouvindo depois. Então, Já. meu amor, olha, brigadíssima pela tua presença. Sua fala sempre é um bálsamo para mim e para quem vai ouvir, né? É, ninguém é melhor, eu sempre falo, em vez de eu ficar apresentando o convidado, eu quero que você se apresente, fale aí um pouquinho, né? Tá bom. Obrigada, Priscila. Beijinho para Mari. Mas que você apresente você, seu trabalho. E eu sempre peço para explicar para as pessoas o que é educação somática. Porque você sabe, eu sei, as amigas é que sabem. Ah, obrigada, Priscila, senão eu ia ficar com ciúmes. Então vai lá, Mari. Qual que é seu? Tá. Obrigada pelo convite, pelas trocas nossas, porque o que surge aqui, na verdade, é do nosso encontro, não é meu nem seu, é o nosso encontro, que é sempre nutritivo, potente, e é isso que surge aqui, né, entre nós. Nesse espaço é sempre que surge o que vai acontecer aqui hoje, o que quer que seja. A responsabilidade é nossa. É verdade. Vamos criar juntas. Vamos criar essa pelvis livre juntas. Bom, o que é educação somática, né? Eu gosto de sempre dar exemplos desde esse lugar prático, né? Assim, da minha experiência pessoal, da experiência das pessoas que eu acompanho nesse processo. Eu sou educadora somática, especializada no método Feldenkrais, né? A educação somática, ela tem vários métodos, várias práticas dentro dela. Eu trabalho especificamente com o método Feldenkrais, mas tem outras que talvez você já tenha ouvido falar, tipo eutonia, técnica Alexander, que mais? Joga aí, Mônica, me ajuda aí. Na verdade, assim, o que acontece, né? Eu gosto, sabe, Mário, de falar assim, a somatização, tudo que a gente sente, a gente vai para onde, né? A gente vai para o corpo, alegria, tristeza, raiva, tudo, né? Eu sempre brinco e falo, não vai para casa do vizinho, vai para o corpo, né? Então, se a gente está alegre, né? A gente está aí com o corpo mais aberto. Quando a gente está mais tristinha, o corpo já fica mais recolhidinho. Então, quando assim, essas métodos que você falou, da Eutonia, do Feldenkrais, Alexander, são os três que me ficam mais fortes na cabeça, porque foi o que eu aprendi na escola, da Faculdade de Dança de Angel. Bom, Angel, né? O método Klaus é um método Klaus de Angel. Do Klaus de Angel, do campo da educação somática, dessa família, né? Dessa grande família. E é isso que você trouxe, né? Soma significa corpo, mas é bem interessante que no grego, soma é o corpo, né? Daí tem corpo, psique, então não está uma composição em que você, né? O soma vem do grego, então ele está relativo ao corpo, mas tem outras três instâncias, que é o corpo, ao corpo, a mente e a alma, né? Na verdade. E aqui, na verdade, o que a educação somática traz? Essa junção dessa visão corpo-mente, né? Que não são instâncias separadas, elas são uma unidade indivisível. Então, isso que você falou,
o que você sente, tristeza, não sei o quê, você sente com o corpo, através dele. Essa experiência, ela vem através de algo muito concreto. E o que é interessante da educação somática, né, que é um termo depois, né, o Thomas Hanna vai cunhar, né, vai trabalhar nesse termo, é que ele é um corpo subjetivo, né, que ele é um corpo que ele não é percebido de fora, em terceira pessoa. É um trabalho que você se percebe a partir de você, da sua experiência. Você olha para dentro de você. É uma experiência em primeira pessoa. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito, muito importante. Porque você vai se tornando, como eu diria, acho que um mestre de si mesma, de si mesmo, sabe? Você vai fazendo as suas descobertas, as suas pesquisas, né? É um método que te convida para a investigação, para olhar para dentro com muita generosidade, com muito amor e curiosidade para você. E Mari, desculpa te interromper, mas eu quero falar uma coisa para acrescentar, que a diferença, gente, se eu estiver falando besteira, Mari, me corrige, tá? Não. Pelo menos o que eu sinto, assim, dessa prática investigativa no corpo, muito diferente de quando você vai para uma academia, malhar o corpo. Então, quando se fala é importante fazer exercício, é importante. Eu faço pilates, que eu adoro, eu faço meu balé, eu faço a minha musculação, eu faço de todo um pouco. Mas em nenhum desses lugares existe um trabalho, gente, minucioso, que você trabalha com um micromovimento, né? E esse movimento mais sutil, delicado, não é? Que eu sinto, de você sentir por onde está começando o movimento. O que você está sentindo? Isso aí, para mim, nossa Senhora, é lindo demais. Porque por isso que o Thomas Hanna traz essa questão desse corpo subjetivo, né? Porque através do movimento, né, a gente se observa e se transforma, né, e começa a se olhar, se observar, como eu disse, com essa generosidade, essa curiosidade. A gente vai afastando, momentaneamente, suspendendo um pensamento julgador de bom ou ruim desse lugar, e vai para uma atitude mais curiosa para investir, para ir primeiro percebendo quais são os seus padrões pessoais, você construiu ao longo da sua vida. Eu sempre gosto de trazer isso, para a gente nunca demonizar os nossos padrões, porque são eles, se a gente está aqui hoje conversando, são eles que trouxeram a gente até aqui, então a gente honra eles, né? Então, dentro disso, da forma que a gente se constituiu ao longo da nossa vida, tem coisas que nos favorecem, que facilitam a nossa vida, e tem coisas que obstaculizam a nossa vida. E esse trabalho vai justamente podendo a gente fazer o reconhecimento tanto dos facilitadores, das nossas potências, até de potências que a gente tem uma colega que falou uma coisa muito bonita que eu queria compartilhar aqui, né? Que às vezes você acha que você conquistou algo e que aquilo foi sorte, mas você não se dá conta de como você conquistou. E esse trabalho também, ele te ajuda a olhar para como que foi que esse momento em que eu me senti potente, que eu conquistei algo importante, como que eu estava? Quais são as atitudes internas que eu tinha que me levaram a conquistar isso? E também o outro lado, né? Quando alguma coisa está obstaculizada, está travada, o que está me travando? Então tem esse olhar para o nosso todo, né, para os nossos padrões, para reconhecer aqueles que nos favorecem, em que momentos eles nos favorecem, às vezes nunca, às vezes tem alguns que a gente pode ir deixando ficando mais adormecidos à medida que a gente vai, com esse trabalho também passando a investigar, e criar novos padrões de comportamento, de ação. Eu acho isso muito bonito, a gente poder criar, né, que é a tal, né, a tal da neuroplasticidade aplicada, concreta, que o Felden traz e a educação somática propõe, né, de você criar de fato, pela via do movimento. Perdão, gente, estou com um negócio aqui, eu vou ter que só um minuto. Sim? Tá. Foi sem querer. De você criar pela via do movimento, você se investigar, né, pela via do movimento. E por que, né, dentro do método Felden traz, se eu estiver me perdendo, você me puxa, tá, Mônica? Depois eu vou para a história da academia que você falou, vou juntar aí. Por que ele escolheu a via do movimento para a gente se transformar, para a gente se observar, para a gente observar o que nos potencialize, ter consciência e reconhecer isso para poder repetir e usar esses recursos internos que a gente cria, porque aqui a gente cria ao olhar para dentro,
a gente também cria recursos internos, reconhece os que a gente já tem e cria novos. Então tem esse lugar. Por que o Moshe, né, ele justifica por que o movimento? Por que não a partir de olhar mais diretamente para o campo das emoções, para o campo. Né, a gente olha para esse campo das emoções, das sensações, a partir do movimento, sempre dos padrões de movimento. E ele escolhe isso primeiro porque o movimento ele é concreto, ele é observável, né? Então é muito interessante, a gente, nas lições, né, o Moshe vai chamar de lições, isso tem conexão com a história da academia, ele vai chamar de lições, porque é um estado de aprendizado, de disponibilidade para aprender, para se transformar, que você se coloca. Então, ele usa a via do movimento porque ele foi, na época, né, vamos contextualizar, o Moshe morreu aos 84 anos, 84 anos, isso, em 1984, se não me engano, 1980, agora já, 84. E é muito interessante pensar, talvez eu esteja um pouquinho equivocada com as datas, mas não tem problema. É muito interessante contextualizar para a gente ver em que momento ele está pensando nisso aqui, né? Década de 40, ele estava escrevendo livros, estava dando palestras falando do método, e ele, naquele momento do que se sabia, né, das neurociências, das pesquisas de cérebro, sistema nervoso, já se sabia que o sistema nervoso central estava ocupado, 90% do espaço dele, das suas conexões, estão ocupadas com o movimento, né? Então, o movimento é uma grande via de a gente fazer essas conexões, né? Então, cada vez que quando a gente é criança, né, na nossa constituição, 3 primeiros anos, primeiríssima infância, qual é a nossa linguagem para se constituir? Como a gente constitui a nossa subjetividade? Através do movimento. Aos 2 anos a gente já fala, 3 anos a maior parte de nós, sim. Mas não é a nossa principal via de comunicação e expressão e conhecer o mundo e conhecer a si. A principal via e a primeira via de conhecer a si ao mundo é o movimento. Então, os nossos padrões estão constituídos aí nessa via. Oi. E aí, assim, só para a gente falar desse padrão, mas também não perder a questão da pelvis e da academia, é que, assim, na academia, nós movemos o corpo em bloco, não é? Em bloco, né? E quando nós trabalhamos nesse lugar da pesquisa, por exemplo, que eu falo muito, queria que você me ajudasse com a pelvis. Eu falo que é claro que o corpo inteiro é importante. Qualquer peça do corpo que está fora do lugar dá desestabilização no corpo. Agora, a nossa pelvis, e aí eu falo da mulher, né, do climatério da menopausa, contra o declínio dos hormônios. Assim, eu queria que a gente falasse, pegasse essa linha aqui do corpo que não se move em bloco e a gente vai na parte pélvica, tá? Então, eu vou fazer essa conexão bom, hoje, né, olhando, né, o que eu acho que é a principal questão da academia, né, que é diferente, né, que a gente vê, né, vamos olhar assim, de uma primeira olhada mais superficial, assim, um voo mais distante, é que ali quando você está na academia, você está fazendo movimentos automáticos. Você não está nesse estado de observação. Exatamente, às vezes você põe uma música, você vê uma TV, você está conversando com alguém, né? Mas não é um lugar que promove o próprio contexto. Não que não se possa fazer, mas não é um contexto que promove um estado favorável para você se auto-observar e para você aprender. Até porque tem uma música, sempre tem um ritmo ali sendo colocado. E como você disse, ali você vai movimentar, você vai fazer uma parte, depois outra. Não existe essa percepção de como se encadeia. Então, como a bacia, a pelve, ela se movimenta e como isso é fundamental, porque a pelve é um lugar, como você trouxe, também uma das funções dela é sustentação. Ela sustenta órgãos internos, né, muito importantes, né, da região inferior. Ela sustenta basicamente todo o peso daqui, todo o peso daqui para cima, daqui que vem, né, os órgãos todos, a cabeça, a pelve está ali sustentando. Então, ela é muito importante no equilíbrio, porque a cabeça e a pelve são as partes mais pesadas do nosso corpo. Então, existe um diálogo constante para o equilíbrio acontecer entre cabeça e pelvis, que é fundamental, que a gente vai aprender lá atrás, quando a gente está aprendendo a sentar, quando a gente fica em 4 apoios, a gente está aprendendo esse diálogo entre cabeça, por exemplo, e pelvis, que são tão importantes para conhecer o mundo, se comunicar, conhecer a si. E quando você está, por exemplo, numa academia, que você está fazendo esses blocos separados, você pode fortalecer os blocos, mas você não cria essa conexão, essa sinergia entre as suas partes, né? E daí eu vou conectar isso agora, que eu acho muito bonito, porque eu vou até recomendar aqui, eu não terminei de ver, porque é uma série
que eu acho que tem 4 episódios. Eu até peguei aqui para falar para vocês, para não falar, como tá na Netflix do Brasil, tá na Netflix do Brasil, que eu achei muito interessante. Mônica, talvez você ainda não tenha visto, talvez sim, que é um documentário que chama Como Viver até os 100 Anos, Os Segredos das Zonas Azuis. É um documentário super, hiper interessante, e estou trazendo isso porque vai conectar com a pelve, é muito interessante. Então, como é que é? É um cara que quem fez esse documentário é um cara que passou a vida inteira, ele fez muitos anos da vida, ele andou de bicicleta pelo mundo. E teve um determinado momento da vida dele que ele começa a se interessar porque em alguns lugares existe uma concentração de pessoas longevas. O que isso quer dizer? Com pessoas, uma grande concentração com população com mais de 100 anos. Grande concentração. Então, ele nesse documentário, ele traz 5 dessas zonas, e depois, né, foi um cara na Itália que estava mapeando, chamava essas zonas de zonas azuis, né? A primeira que ele vai é Okinawa, e eu vou trazer isso que é bem interessante, que é uma ilha no sul do Japão. E daí ele começa a investigar o que nos torna longevos, o que torna essas populações longevas, porque não é dentro de uma família, é a população inteira, é aquela comunidade que tem características, assim, eles têm muita gente acima dos 100 anos, assim, em comparação com a média mundial, é muito acima. E daí ele vai percebendo que, obviamente, a longevidade, ela é composta por diversos fatores, né? Não é uma coisa só que você faz, né? Tem aqueles mais óbvios e tem outros menos óbvios. E é bem interessante, porque eu tenho um professor, né? O meu primeiro professor de Feldenkrais, Jerry Carson, ele sempre falava que era muito importante para nossa... Ele tinha visto alguém falar que essa coisa do envelhecimento, como era importante ir do chão para ficar de pé. E não perder essa capacidade de ficar de pé e ir para o chão. E é aí que eu vou chegar na pelvis, né? E dessa relação da pelvis com a cabeça. Então, em Okinawa, ele mostra, é muito bonito, as pessoas não vão na academia. As pessoas não vão fazer nenhum tipo de trabalho falando desse aspecto corporal, tá? De movimento, porque tem outros aspectos que levam à longevidade, que são bem interessantes. E que a educação somática também entra, mas eu não vou entrar nesses outros aspectos que são muito. E eu ainda estou vendo o documentário, eu achei ele muito interessante para pensar e estudar. Então, em determinado momento, nesse documentário, ele entrevista várias pessoas para falar, então, mas como é que vocês chegam na idade? E não é que eles chegam aos 100 anos, chegando. Isso que é muito interessante, porque isso ainda, o título, para mim, é um título ainda muito conectado a uma visão de como viver até os 100. Para mim, não interessa só viver até os 100, mas é como você chega aos 100 com qualidade de vida. Que é isso que ele está mostrando ali. Que é o que a gente está, né? Como que a gente cria isso para a gente, né? E daí ele mostra um senhor, tem 87 anos, se não me engano. E é assim, na verdade, todas as pessoas, né? Ele vai mostrando que em Okinawa as pessoas ficam muito próximas ao chão. Elas praticamente não têm móveis na casa, elas não se sentam em cadeiras, as mesas são baixas, elas ficam a maior parte do tempo próximas ao chão. E isso faz com que elas tenham que fazer essa transição do chão para cima. Então, elas têm que... Cócoras. O sentado no chão também com as pernas cruzadas. Elas têm uma variação de como elas continuam tendo uma relação com o chão, né? E do chão com a verticalidade depois. Então, você vê nesse documentário várias pessoas que são capazes de 100 anos de se levantar do chão. Não é do sofá, não. É do chão e ficar de pé. Você fala, uau! E você vê uma relação da pelvis, uma pelvis livre. Você vê, tem uma senhora, uma hora, que é uma das primeiras que aparece, ela dançando, acho que é uma garrafa de saquê na cabeça, a pelvis dela, você olha, gente do céu, que coisa mais bonita. A mulher já tem 100 anos, tem mais de 100 anos essa mulher. E daí ele mostra esse senhor, e esse senhor fala isso. Ele está sentado, de pernas cruzadas, né, no chão, e daí ele leva a cabeça e toca o chão nessa posição. Ele mostra o movimento que ele tem de liberdade da pelvis. Ele levanta a pelvis do chão com a ajuda apoiando nos braços. Ele mostra os movimentos da pelvis dele. E daí esse cara fala, essas pessoas não vão para a academia fazer agachamento para fortalecer. Eles fazem um outro tipo de trabalho, né? Que é corporal. Que na hora eles todos cuidam, ele fala que é uma característica de cuidar do jardim. Então, é isso que você falou, eles ficam de cócoras cuidando do jardim. Todos se dedicam ali, todo mundo tem um jardinzinho. Então, todo mundo vai ali e cuida alguns minutos do seu dia no jardim. Então, ele mostra uma coisa que é muito bonita, que é da educação somática, né? De como você, na verdade, através das ações cotidianas, você cuida de você. E outra coisa que eu quero trazer para você, é muito bonito, tem nesse documentário também esse senso de comunidade, desse lugar do encontro, e muito a ver o encontro que eles se encontram para dançar em algumas dessas comunidades.
esse lugar do encontro através do movimento também. E aí você vê pelvis ali, que tem uma qualidade de movimento, e você fala, gente, pessoas com essa idade. Eu vejo pessoas aqui, né, as pessoas com as quais eu trabalho, e eu mesma, falei, gente, será que eu estou indo nessa direção, né? Porque eu acho que a questão é, se a gente não vive, eu não vivo numa zona dessas azuis, mas como que eu posso, né, dentro do contexto que eu tenho, né, trazer mais disso, dessas qualidades para a minha vida. E esse trabalho com a pelve é central, porque a pelve é central ali, se você olhar no esqueleto. Ou você vai ter uma pelve livre, que vai ficando livre, ou você vai deixando de se mover. Você vai perdendo o movimento, isso vai fazer você perder autonomia, isso vai fazer você perder a relação com o outro, a possibilidade de ir por você onde você quer, se encontrar com outras pessoas. E isso leva para uma tristeza. A gente tem uma população no Brasil, no geral, mais velha, aqui tem, em São Paulo, eu vou colocar, que aqui é o meu contexto, né, principal, que você vê que as pessoas mais velhas... Aqui em São Paulo, você praticamente não cruza pessoas mais velhas na rua. Quando você cruza, muitas vezes elas estão usando andadores, né? Você não vê isso, não tem. Nesse documentário, você não vê as pessoas com andador, com bengala. Você vê as pessoas de 100 anos, 90 anos, 80 anos, caminhando por si mesmo. Isso é fundamental, né? A pelvis é fundamental para a gente, a saúde dela, né? Ela é central para você poder, se a gente olhar o esqueleto, como eu disse, ela é central, a organização a nossa organização a partir daí, desse lugar. Eu sempre falo que é a nossa caixinha preta, a nossa caixa de Pandora, porque a pelvis ela envolta, como a gente conversou na última live, em muitos tabus. Então, o movimento da pelvis é um negócio assim, tipo, é um tabu ter um movimento livre de pelvis aí. Então, daí eu vou passar um pouco para você, que eu já fui, mas eu... Não, tá maravilhoso o que você está falando, porque só vou acrescentar que quando a gente faz a transição, quando você vai começando a diminuir o fluxo da sua menstruação, quando o declínio dos hormônios, eles começam a surgir em pílulas homeopáticas, até a gente parar de menstruar e entrar na menopausa, então esses hormônios, eles estão exatamente circulando aí, na região pélvica, né? Não é na boca, não é no olho, né? Então, até o Guilherme, o Gui está falando que até para os homens é um tabu também, né? Você vê a criança, quando ela ouve uma música, ela é completamente livre. Ela instintivamente reage ao som das batidas de qualquer ritmo. É muito difícil você ver uma criança que não pulsa, né? E a gente vai crescendo e vai sendo cada vez mais tolhido, cortado, né? Dessa coisa livre, dessa expressividade. Então, quando a gente dança, né? Principalmente eu falo da dança pélvica, primeiro, porque isso tudo que você falou é um tabu, é um lugar de organização, estruturação do nosso corpo. Veja bem, gente, quem está aqui nessa live, quem vai ouvir depois, eu não estou com a Mariana pregando que é uma porcaria ir para academia não, tá? Porque eu vou fazer pilates. Eu faço a minha musculação totalmente adaptada, né? Não é uma coisa que eu gosto, mas eu adapto e faço do meu jeito para poder conseguir fazer. O que a gente está aqui falando é a riqueza de incluir no teu vocabulário corporal que você conheça uma outra forma de movimentar o seu corpo para você ter autonomia e propriedade desse corpo que é seu. E aí você pode ir lá fazer a musculação, você pode ir lá correr, você pode fazer o que você quiser, mas ter aquele momento, né, que a gente começa ali, que seja 30 minutos, 40 minutos de trabalhar, né, esse micromovimento que libera uma pelvis travada, uma virilha, né? Quantas posições não consegue fazer porque aquela virilha está agarrada, presa, aquela articulação do fêmur está toda lá apertada, né? Imagina que tu veste 42, está com uma roupa 36, né? Não consegue nem mexer. E aí tem que lubrificar, né? Tem que azeitar, tem que degustar esse corpo, né? Olha que lindo, que chique, degustar o corpo. Acho que você falou uma coisa tão importante, né? Não é demonizar nada, mas é perceber como esse trabalho, né?
Ele, inclusive, se você vai para academia, porque na academia você, por exemplo, pode ganhar massa muscular, você pode tanto ganhar massa muscular na academia, como você, eu acho que também pode ser na sua casa, nas suas atividades do dia a dia, aí depende. Aí eu acho que a gente amplia esse lugar de não ficar, sempre tem que ir para academia. Se eu quero ganhar massa muscular, eu tenho que ir para academia, né? É, então, acho que é um pouco para mim, para quebrar esse mito e falar, tem outras possibilidades. Você também pode ir na academia e com esse trabalho você vai fazer a academia de um outro jeito. E eu diria que você vai ganhar muito mais, porque você vai precisar fazer com menos carga, porque a carga ela também sobrecarrega a articulação com o tempo. Tem que ter um cuidado com isso também, né? Então, assim, você pode fazer com menos carga, com mais, e você vai ter um resultado bom. Ou você vai estar melhor organizado para fazer lá o que você vai fazer sem se machucar lá, sem estar fazendo um negócio. Qualidade, né? Com mais consciência. A consciência, até mais prazer, eu diria, porque você vai ganhando, a educação automática te traz desenvolve essa habilidade para você se observar. Então, vamos voltar para a pelvis, que é o nosso tema. A gente tem uma concepção muito corrente, né, da qual eu não compartilho, que para estabilizar, para ter equilíbrio estabilizar, você tem que contrair sempre o baixo ventre, tem que ter um abdômen contraído, né? O que acontece? Essas orientações às vezes são dadas de uma tal forma que eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo que chega com essa região excessivamente contraída. Tem esse lado e tem um outro lado também que é aquilo. Na nossa cultura a gente já falou disso, né? A barriga negativa. E eu falo, tá ali o negócio para sustentar graus de ansiedade bem altos, né? Porque quando você tem um baixo ventre e não tem a possibilidade de se movimentar, você está gerando ansiedade por essa via absolutamente completa. Porque uma das coisas que a ansiedade faz, você tem a ansiedade, ela se manifesta de uma forma concreta no nosso corpo. E uma delas é contrair excessivamente o baixo ventre. E esse baixo ventre contraído excessivamente vai interferir no nosso estado emocional, ele vai interferir no funcionamento do intestino, e a gente já sabe que quando o nosso intestino não funciona bem, a gente fica pesado. Então, como é importante o movimento dessa região, né? E daí, para poder degustar, né? Isso que você trouxe, que é maravilhoso, libertador, que acho que foi quem falou isso? Você falou degustar o corpo, maravilhoso e libertador. E o Gui trouxe, né? Assim, que chamou a atenção dele. É isso mesmo, né? A gente às vezes contrai essa região, por exemplo, vou falar de nós mulheres, e hoje eu vejo que os homens estão entrando mais por essa vida também, mas não pode ter barriguinha. Então, não pode, você tem que estar ali mantendo aquilo ali contraído. É isso que você falou, eu vou botar uma calça 34, mas ela vai entrar em mim, eu vou porque eu vou botar uma cinta bem apertada, você pode fazer essa opção. Eu acho que a gente sempre pode. Como eu disse aqui, a gente não vem para demonizar nada. Mas é importante você saber a escolha que você está fazendo. E na hora que você decidir usar, você fala, mas hoje eu quero botar a cinta. E depois, quando você tirar, às vezes o que acontece é que a gente tira a cinta, mas ela não sai da gente. Eu tiro aquilo que me apertava, mas aquilo fica ali. E tudo, o Moshe traz isso, tudo aquilo que é constante se torna habitual para o sistema nervoso, ele deixa de perceber. Então, você deixa de perceber que você está num estado de contração muito alto ali. Isso interfere também diretamente na liberdade das coxas femorais, da sacroiliaca, da movimentação da pelvis. E aí, Mariana, assim, nesse período, quando a gente para de menstruar, né, então, assim, mover essa pelvis, né, de uma forma mais consciente vai ajudar em um dos sintomas, que é a ansiedade. A ansiedade é para muitas mulheres, porque assim, isso não é uma regra, não é que toda mulher na menopausa tem ansiedade, mas um dos sintomas que aparecem, faz parte do climatério, inclusive para quem não está também na menopausa, que já está nesse processo depois dos 40 anos, vivendo essa mudança dos declínios hormonais, entender que esse trabalho, né, do Feldenkrais, da onde eu venho, não é o Feldenkrais, mas o método de Angel Viana, onde a gente aprendeu também, né, esse trabalho da educação somática, isso tudo vai ajudar a acalmar, né? E se ajudar a acalmar, ajuda numa noite de sono melhor, porque é uma bola de neve, né? Da ansiedade vem a insônia, da insônia vem a contração, da contração vem a dor, da dor já vem a falta de alteração do humor. Da alteração de humor, eu já estou irritada. Olha a parada para onde começa a ir, né? Então,
a gente está falando aqui de um trabalho autorregulador, eu não sei, né? É um trabalho que ele regula o corpo, ele equilibra as emoções, né? Ele traz uma sensação restauradora de bem-estar, né? Então, no trabalho que eu faço aqui, também com as mulheres do curso Maturidade e Movimento, eu sempre gosto de ter essa prática individual, sabe, Mário? Porque cada corpo tem uma história, né? Cada corpo é único. Depois que a gente passa por esses encontros, né, que são personalizados, depois aí vem para as aulas gravadas, até para preparar essa mulher para entender fazer uma aula gravada, porque assim eu digo, gente, corpo, né, é para viver, é para sentir, é que nem água, a água é para beber, não é para pegar livro assim, como beber uma água, abre a boca e bota o copo na boca, não, bebe a água e sente a água para dentro de você, né? Então assim, corpo, né, a teoria é importante, mas corpo é para viver, é para sentir, e justamente eu acho que a gente vive numa cultura muito difícil de sentir, né? O sentir faz toda a diferença, né? Sentir faz toda a diferença. E é tão lindo quando você vê um homem e uma mulher dançando com aquela pelvis livre. A dança, ela é sensual por consequência, né? Hoje eu vi de um encontro, sabe, Mariana, de manhã, do perfil Conversas Maduras, que as pessoas associam uma pelvis que dança, que move, que se expressa a sexualidade, e não necessariamente, né? Essa pelvis, ela fala muito, muito mais coisa, né? Aquilo que você mexe de dentro para fora, naturalmente é lindo, é uma sensualidade que brota, que desabrocha, não é caricatura, é diferente. Eu acho que tem uma coisa bonita que você falou agora, né? As histórias que a nossa pele carrega. Ela carrega, assim, as nossas partes, elas, cada, né, e o todo, mas elas vão carregando história. Então, aqui teve, às vezes, um lugar, uma experiência que foi muito prazerosa, algo que você se machucou. Então, aqui, quando aconteceu tal coisa. Então, e como é um lugar muito forte, né, das emoções, né? Então, quando você tem uma emoção mais intensa, ou mesmo quando você, nesse trabalho, vai aprendendo a perceber as emoções, como elas se manifestam, não quando elas estão muito intensificadas, né? Você vai percebendo esse fluxo emocional quando elas não precisam estar intensas, porque você vai tendo esse contato com você, né? Esse olhar para você em primeira pessoa, né? Olhar lá para dentro, a pelvis, ela carrega muitas histórias. Se você começar a observar o movimento dela, o que ela te proporciona quando ela está mais livre, quando ela está mais travada, o que acontece, o que se manifesta ali, você aprende muito sobre você. E muito que é aquilo que eu estava trazendo, né? O que me potencializa, o que me obstaculiza. Ali, esse que eu falo que é a nossa caixa de Pandora. Lá tem muito para mim, desses segredos que nem a gente sabe sobre a gente mesmo e que estão na gente. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho de também se desvendar, né? De ir infinito. Não é isso que é bonito, que a gente vai morrer e ele não vai ter acabado. A gente poderia continuar, né? É um trabalho que você pode ir cada vez mais podendo aprender a se degustar em mais, e de um jeito aqui, e de outro ali, e vou, para ir podendo se perceber, não só de uma única perspectiva, mas você amplia as perspectivas de você. Isso facilita muito. Pode sim te direcionar para o que bastante que eu acredito que eu vi nesse documentário e de ir nessa direção, não só de ter uma vida mais longeva, mas uma vida mais longeva de qualidade. E mais feliz, né? Mais feliz. Porque assim... porque a gente, por exemplo, eu tenho 56 anos, vou fazer 57. Então, eu vejo, né, o quanto fez e está fazendo, sabe, Mariana? Muita diferença ter vindo de um trabalho da dança que me ajudou muito, né? Vamos dizer, não sei se me apaixonar, eu poderia dizer, né, pelo movimento, mas assim, da dança lá na Angel, a gente foi fazer esses estudos, né, da educação somática, disso tudo que a gente está falando, e eu fui me encantando muito. Então, para você, né, eu acho que assim, são dois momentos. Para você que não tem 40 anos, se você vai ouvir essa live,
ou se você já está aqui ouvindo, eu digo assim, começa a cuidar, né, do teu corpo, a descobrir alguma coisa que te desperte para esse encantamento. Não para ter que fazer, porque certo você tem que fazer, que é uma chatice, vamos combinar, né? Tudo que diz para a gente fazer, a gente faz obrigada, meu amor, não vai durar muito tempo. Nada dura muito tempo quando você faz obrigada, né? Se você não se apaixonar, não rola. Então, a gente está falando da longevidade. Então, assim, eu senti muitas mudanças no meu corpo, mas eu fui e continuo me reajustando nesse novo ciclo da minha vida. Então, a gente está falando de pelvis, a gente está falando de menopausa, né? E quem não chegou na menopausa vai chegar, tomara que chegue, se não chegar, morreu antes, né? Então, a gente está falando de longevidade, a gente quer que todas vivam bastante, né? Mas que a gente entenda, né? Esse corpo que está passando por essas mudanças com um novo olhar, com uma nova beleza. A gente está falando aqui, você que não viu, da tal da barriga chapada, né? A tua barriga não vai ficar chapada pro resto da vida. E talvez, assim, não é o descuido, mas que barriga é essa? Que coxa é essa? Que boca? Que corpo é esse? Que você pode olhar e se encantar, né? Em todas as fases. E a gente precisa de maturidade para isso, porque isso aí não é fácil não, tá? Tô falando isso para vocês porque eu tô falando isso para mim, né? Eu tô falando porque é um exercício de mim comigo mesma também, né? A gente envelhece desde o dia que nasce, né? Então, é entender, né? Então, a gente está num movimento também bacana de desconstruir esse negócio que não pode envelhecer, que tem que ficar com a cara esticada pro resto da vida, né? De não ser permeável, né? Permeável nesse Eu corpo. acho que a gente tem uma cultura que é isso, né? Que ela valoriza o que tem valor. Você é melhor tratada como mulher, eu vou falar isso quanto mais jovem você é. Essa é a verdade, né? Então, eu acho interessante quando você traz isso, que eu acho que é um sofrimento quando a gente não pode envelhecer, né? Quando a gente tem que ir escondendo a nossa história. Porque o envelhecimento, né, as rugas, tudo isso, né, a história que a gente carrega na nossa pelve é a nossa história. A gente pode ir transformando, como eu disse, né, o jeito que a gente se relaciona com ela, a gente pode ir transformando o jeito que a gente responde para as coisas da vida, a gente pode criar recursos, mas a gente vai envelhecer. É isso que você falou. E é um sofrimento enorme ter que esconder isso. Enorme. Para poder estar, para poder, né, ser melhor tratada, ser mais valorizada. Então, assim, até vou falar um pouco, né, que tem um guia aqui de homem, achei interessante, né, porque eu acho que tem esse lugar, né, voltando para a imagem da pelve, e eu acho a pelve esse lugar tão interessante mesmo, tão central, porque ela realmente, se a gente for pensar em termos de parte do corpo, ela que mais, para mim, carrega tabus. Ela que mais carrega as vergonhas, né? Assim, esse pensamento, essa sensação, né? Ela carrega a gente carrega na gente os nossos, né? O corpo ele carrega em si as emoções, os pensamentos, os valores que a gente tem sociais, culturais, os nossos valores espirituais, a ideologia que a gente entra, a gente percebe, a política. Então isso tudo está no corpo. Então eu acho que tem um lugar dessa pelve livre que eu vejo como algo também que nem homens nem mulheres podem ter a pelve livre, a mulher tem. O homem que tem a pelve que deixa balançar muito, ele vai ser criticado, ele vai ser achado como um homem, né, num mau sentido afeminado, porque é isso, a gente, né, e que não pode, e o homem pode ter sua escolha, a questão da nem escolha, tem a sua sexualidade, e isso não tem nada a ver, né? Qualquer homem, independente da sua sexualidade, pode dar uma pelvis livre. E isso traz como você disse, eu acho que traz uma pelvis livre, traz uma alegria para a gente. A gente respira melhor, a gente oxigena melhor nossos cérebros, porque a pelvis está livre. Essa é a verdade, né? Porque a gente respira melhor quando essa região está mais livre. Porque o nosso baixo ventre funciona melhor, a respiração ela vai estar melhor. E para eu não me perder disso, dessa imagem da pelve, né? Eu acho que a gente tem uma ideologia que nos quer tristes, que nos quer pouco curiosos, que nos quer mais automatizados e tristes, né? E menos curiosas, porque a curiosidade também vai te fazendo investigar, ter as suas experiências, você cria, você não fica
comprando tudo que você escuta, então você não fica comprando soluções fáceis, né? Porque o que a gente está propondo aqui não é um caminho, vamos dizer, que não é uma pílula. Não Não é é, uma pílula. a gente não está propondo uma coisa, como é que se diz? Vai no supermercado, compra e bota no Ela saco. não é imediatista, ela é um processo. A gente está aqui fazendo convite para um processo, né? E eu acho que é político essa pelvis que pode balançar, porque a pelvis precisa balançar para um caminhar organizado, que dá uma sensação gostosa para a gente, para essa dança. É muito importante para o nosso movimento que a pelvis esteja disponível, né, para o movimento, para as mudanças. Né? Tanto é que o artista marcial faz um trabalho muito importante com a pelvis, muito importante. Né? Essa pelve livre também traz um lugar de maior senso desse equilíbrio dinâmico, né? Mas que também promove uma maior sensação dessa autorregulação emocional, né? Desse equilíbrio que a gente vai chamar, disso que a gente vai chamar de equilíbrio emocional, que não é estar sempre no mesmo lugar. Isso é dinâmico, as nossas emoções variam, mas a gente não se deixa sequestrar por uma única emoção, a gente não se afunda. Né, que é o estado lá, esses estados de congelamento, que a depressão, por exemplo, é um estado de congelamento, numa tristeza, num olhar que vê o mundo como algo que está pronto para te atacar, né, que você se protege da vida e do viver, né, dessas sensações tão maravilhosas que a vida pode trazer. Então, a gente poder movimentar a bacia, para mim, é um ato político, assim, sabe, de se colocar diante dessa ideologia que nos quer triste, que nos quer automatizados, porque é muito mais fácil controlar a gente assim. Muito mais eu quero falar uma coisa que me fez lembrar, assim, 2 momentos importantes que eu não vou esquecer na minha vida. A Angel Viana, que é a minha mestra, né, da onde eu vim, da escola, da faculdade de dança, né, da educação somática, ela disse muitos anos atrás, quando eu era novinha, eu era solteira, não tinha nem. Eu devia ter uns 20 anos, gente, de idade, estou com 56. Ela falou: minha filha, nunca pare de dançar. Eu achei tão esquisito aquilo. Por que ela falou isso? E aquilo ficou no ouvido. Não entendi nada. Depois, eu com um filho já, sei lá, com 7 anos, um médico que cuidava do meu filho, homeopata, e de mim. Uma vez eu fui fazer uma consulta, ele falou assim: o que te salva é a dança. Eu falei: gente. E eu fiquei com aquilo anos, Mariana, na minha cabeça, não entendi. E aí eu entendi. Quando eu cheguei, eu saí do Brasil há 6 anos atrás. Eu estava com 50 anos. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu parei de dançar. E aí eu comecei a sentir muita tristeza, quase deprimi. E eu não sabia por quê, né? Então, eu saí de um país, começando em outro país, uma confusão, quem sou eu, e onde eu estou, e aí a dança ficou de lado, foi ficando de lado. Eu quase deprimi, Deus me livre. Então, eu quero aproveitar, né, a gente já está aqui quase fechando 1 hora de live, 50 minutos de live. Para quem tiver nessa live, para quem for assistir depois, primeiro, mulher, tu tem que se autorizar, tu tem que tomar uma atitude, entendeu? E levantar do pudim. O que é levantar do pudim? Pudim é quando você senta e fica assim, toda esparramada no pudim, com preguiça. Não pode ter preguiça, porque ninguém vai bater na tua porta para puxar na tua mão, sabe assim? Então, assim, toma uma atitude, porque não vem dizer que é falta de tempo nem falta do dinheiro, porque eu vou desafiar você aqui a tomar um café comigo, um cafezinho, e eu vou dar uma sessão gratuita pélvica para você, tá? Então, não vem com esse papo de dizer que não tem tempo, não tem dinheiro, porque, Mariana, mulher, tem pós-doutorado em autossabotagem. Adora inventar desculpa, sabe? Adora. E a gente não se dá conta que inventa desculpa. Então, eu passo esse desafio para esse encontro, né? Eu e você. E aí, quero falar do curso, quero que você também fale do teu trabalho, tá? Antes que o Instagram bote a gente para fora, né? Então,
Enquanto eu tô falando, você aproveita esse avião, não seja egoísta e toca nesse avião. Manda para tua mãe, para tua amiga, para tua irmã, para tua colega, né? Porque quanto mais mulher ouvir essa live, mais conhecimento. E autoconhecimento liberta, gente. Então, essa máquina funciona assim. Então, aí, a gente dá o recado e explica, né? Que o curso de Maturidade e Movimento, ele surgiu por quê? Porque eu estava envelhecendo, estou envelhecendo, entrei na menopausa, foi uma confusão danada, eu não entendi porcaria nenhuma do meu corpo, com 52 anos estava tudo doido, tive que nem doida ficar correndo atrás, estudar para entender o que processo era aquele, até eu entender, né? Como gerontóloga, que trabalhou sempre com a visão da prevenção, como bailarina, terapeuta, eu falei, bom, eu vou criar o curso que é o curso que me salva, que é o trabalho de consciência corporal, educação somática, dança, e resgatar tudo que eu aprendi na história da minha vida. E aí criei o curso assim, que fica gravadinho, lindo, maravilhoso, lá no Facebook, no grupo privado. Né? E aí eu falei, bom, lá vai as minhas amigas mulheres ter dificuldade de fazer uma aula gravada. Aí por conta disso eu falei, vai ganhar 5 sessões no seu dia e no seu horário. Não tem como fugir, né? Para poder, quem não quer fazer o gravado, vai fazer ao vivo. Ou seja, estou convidando vocês para uma aula gratuita. Pronto. Mariana, conta o que você faz, as suas aulas, como funcionam, quem quiser fazer sua aula, fala aí. Então, eu tenho já, né, isso foi uma coisa que veio com a pandemia mesmo, eu comecei a dar aulas online regulares de consciência pelo movimento, que é esse trabalho do método Feldenkrais, que é um trabalho que eu faço a condução verbal dos movimentos para a gente ir nessa direção. Vou carregar o celular aqui enquanto você fala para o pessoal, tá? Vou pegar o carregador. Para a gente poder nessa direção dessa longevidade, né? Se a gente vai, quão longe a gente não sabe, mas que a gente reorganiza a nossa busca interna para ir nessa direção com qualidade. Eu acho que é uma coisa muito importante com essas qualidades que a gente estava trazendo aqui. Então, eu tenho essa comunidade que chama Comunidade Feldenkrais, com a Mari. E tem aulas todos de segunda a quinta, tem aulas. Então, quem quiser saber mais informações. Aulas maravilhosas que eu degustei muito, que foram incríveis. Eu sempre trago uma sequência de movimentos a cada edição, que a gente faz tudo isso. Para você poder experimentar, eu falo sempre vem experimenta, né? A gente pode falar muita coisa aqui, mas você precisa vir experimentar, ter a sua vivência, né? Para transformar isso numa experiência, né? Depois. Então, aqui é muito interessante estar falando, mas é muito mais interessante fazer, é um processo muito bonito, você vai encontrar com coisas difíceis nele, mas ele é um processo muito bonito, transformador, e que ajuda a direcionar a nossa bússola interna para essa longevidade com qualidade. E para quem está em São Paulo, eu faço atendimentos individuais também, e faço aulas particulares também pelo Zoom. Então, quem quiser, pede informações aqui, me escreve ou aqui na live da Mônica, né, aqui no Território Mulher, nessa live que ela vai publicar, que hoje vai dar certo, vai ficar gravada, ou me manda mensagem privada. É isso vai ser um prazer. Vem conhecer, vem fazer uma aula, experimentar e ver se para você falar, isso eu vou gostar. Vem fazer aqui com a Mônica, porque os nossos trabalhos têm um diálogo muito interessante. E olha, eu acabei de ter uma ideia aqui, que quando acabar essa live, eu vou te contar. Vou entrar no teu WhatsApp, eu acabei de ter uma ideia maravilhosa, que a minha boca não está conseguindo guardar, mas eu falei que ia te contar. Eu vou te convidar, a gente vai dar uma aula junta, Mariana. Uma aula de pelve junta, a gente vai combinar com essa mulherada. Você vai fazer a parte somática, a gente vai fazer uma troca-troca, depois vai todo mundo ficar de pé, soltar, botar essa pelvis livre, rodando. Sabe, começar, gente, olha, sabe, a vida passa rápido, sabe, assim, não dá tempo de esperar para ser feliz. Então, essa live é para potencializar, vitalidade, alegria, sabe, porque o mundo lá fora tá pesado, sabe, e a gente quer vida, sabe. Quero fechar muito te agradecendo pelo convite. Eu estava bem avessa a redes sociais e a Mônica tá falando, vem mais comigo, então a Mônica tá assim, agradeço, é o carinho assim que a gente tem uma pela outra, ela falou, vem Mari, vem, e dizer que eu vejo isso aqui que a gente está fazendo, não é marketing, a gente está de
difundindo algo que as pessoas não conhecem, porque marketing para mim tem muito a ver de você mostrar um negócio que na verdade você mostra lá a propaganda do carro associada a 1000 sensações, mas o carro não é aquelas sensações, o carro é um carro, né? A gente não faz propaganda aqui, isso aqui não é para mim propaganda, isso aqui é difundir um trabalho muito bonito, que a gente vai falando das qualidades dele, porque as pessoas não conhecem isso, muitas vezes não tem noção do que isso pode, como isso pode melhorar a sua vida. Nossa, Então, é muito assim, exatamente, né? Porque isso aqui é uma xícara. Eu não estou vendendo aqui uma xícara. Compre uma xícara. É fácil comprar e vender xícara. A gente está falando de um trabalho que transforma, sabe? E assim, eu não sou mentirosa, nem a Mariana é mentirosa, porque transformou a minha vida, transformou a vida da Mariana. E a gente está falando de, exatamente, né, Marcos? A gente está querendo falar de uma coisa que potencializa a sua vida, sabe assim? É isso. É simples assim, né? que a gente experimenta todos os dias e que a gente acompanha processos de outras pessoas, né? Então, e é um trabalho que é muito difícil de difundir ainda, porque o trabalho com consciência é isso, como eu ia dizer, a gente está num mundo que tem uma ideologia que não quer que a gente seja consciente, porque quando a gente vai ganhando consciência, alegria, a gente vai ficando menos controlável, a gente vai precisando consumir menos desse mundo, né? Porque a gente tem muitos recursos dentro da gente e nas relações. E a gente vai ficando bom nisso, vai podendo aprimorar isso, né? E é para isso que a gente está aqui. Espero que vocês venham. Obrigada, Mônica. Assim, você sabe que Obrigada a você. Eu te amo. Obrigada pelo espaço, pelo papo. Obrigada por estar aqui. Adoro. Obrigada por espalhem, eu adoro. Espalhem para as pessoas virem, que para a gente é super importante e não é fácil difundir esse trabalho. É um trabalho de formiguinha mesmo. Ajudem a gente a difundir, porque realmente é um trabalho muito potente. É verdade. Olha, obrigada por aceitar, tá? Obrigada por quem esteve aqui com a gente na live, para quem ainda vai assistir. Eu vou fechar essa live agora, deixando aí um convite para vocês. Obrigada, Guia. Obrigada para todos que estiveram com a gente, também potencializando esse encontro. E eu agora boto em energia positiva, porque eu vou salvar essa live, gente, porque da outra vez eu perdi por conta e morrer, tá? Vamos lá. Então, um beijo. Tchau, tchau, gente.